Eu acho que a gente está vendo aqui que tem muitas ferramentas, que os caminhos existem, né? Que cada caso vai requerer um tipo de planejamento, mas a gente sabe que as pessoas postergam e que tem muita dificuldade de tratar do assunto. Eu estou vendo aqui pessoas jovens também, e eu escuto como é que a gente traz esse assunto para casa, como é que a gente provoca esse assunto com os nossos pais, porque não é confortável você chegar para o proprietária do patrimônio e dizer, e aí, vamos planejar essa sucessão, né? Como é que a gente... Alguém tem alguma história, alguma reflexão sobre esse assunto? Compartilhar, né? Como foi esse processo? Como é que foi esse processo aí para você? Na verdade, bom dia a todo mundo. O processo a empresa começou há 22 anos atrás, e os primeiros 10 anos foi sobrevivência, né? Todo mundo querendo só pagar o salário, as contas, etc. E a gente tocando. Depois começou o assunto a desenvolver melhor, a acumular patrimônio, etc. Eu comecei a me preocupar como é que seria no futuro. São 3 sócios. Cada sócio tem 2 herdeiros, 3 herdeiros, 4 herdeiros. Com idades diferentes. Eu tenho um futuro sócio meu, tem 13 anos, a idade do meu filho, 15 anos, aliás. Então, como é que vai ser essa comunicação, essa passagem de bastão lá na frente? Ele tem 70, o sócio mais novo tem 55. Tem uma geração no meio do caminho. E aí eu comecei a encher o saco deles na reorganização societária, porque tinha empresa em nome dele, tinha empresa no nome da minha mãe, tinha empresa no nome da minha tia, tudo misturado, tudo no simples, aquele negócio, um planejamento doido lá, vai ficar todo mundo no simples, só que chega um determinado tamanho que você não consegue mais dar conta disso e começa a bagunçar. E como é que vai ser para frente? E aí eu venho há 6 ou 7 anos enchendo o saco dele, dizendo, precisa organizar, precisa fazer um negócio mais profissional, não dá para ficar desse jeito, porque lá na frente, numa ausência sua, nós vamos brigar. Você pensa de um jeito, você tem uma forma de conduzir o negócio com seus sócios que muitas vezes eu não concordo. Então, decida o que é que você quer para frente para que a empresa possa se perpetuar. Eu não quero necessariamente estar dentro da empresa, não. Eu sou executivo hoje, aliás, há algum tempo já em uma empresa familiar também. Vejo de forma bastante clara a separação do que é família do que é negócio, e a gente tem que separar o que é família do que é negócio, não adianta. Por mais que tenha o coração no meio e as discussões às vezes sejam duras, a gente tem que sentar na mesa e discutir. Vai entrar, filho não entra na empresa. Filho é herdeiro, mas não vai ser sócio do negócio que vai tocar, executivo, né? Então, a gente precisa ter isso bem escrito, discutido antes. Às vezes, quebra pau, ninguém concorda, não vai ter... Eles é quem tem que resolver, não sou eu que vou resolver. Mas foi por esse caminho que a gente começou a montar e aí aproveitou essa janela de dezembro e, assessorado por vocês, né, montamos a holding, colocamos as ações das empresas dentro dessa holding e agora ele fez a doação com o usufruto, a reserva de usufruto para ele e para minha mãe, que só na ausência deles é que a gente pode usufruir, que eu acho que é coerente demais. Quem está construindo é ele, eu só participo de fora, então tem que estar com isso bem orquestrado. Foi feito um né? trabalho anterior, né? Lá atrás, até com a participação de Mariana também, né? Lembra que a gente fez um protocolo familiar. Protocolo familiar, foi. Começou dali atrás, né, Mariana? O que eu ia comentar é exatamente isso, que às vezes você poderia fazer, a mesma solução jurídica, a mesma solução formal e jurídica, se não tivesse tido o envolvimento dos herdeiros, inclusive do de 15 anos, que eu acho que no momento a gente também convidou... talvez o de 15 assim. Na época tinha 10, mas aí a gente não convidou, mas o que tinha 15 na época estava lá. Então, assim, às vezes o que pode a solução jurídica e formal ser a mesma, tecnicamente perfeita, mas não houve debate, não houve envolvimento. Não houve uma discussão. O que é que acontece? Essa expectativa não bate com as expectativas. Muitas vezes as pessoas só vão se dar conta de como ficou a solução quando acontece de realmente falecer alguém e aquilo ali se concretizar, que as pessoas se dão conta. E às vezes a solução pode parecer ótima, mas aí o conflito não deixa de existir, porque
vão ter pessoas que se sentem prejudicadas, que não estão confortáveis, ou essa expectativa que você menciona, que a gente vê, e aí na consultoria e aqui na Escola F a gente vê acontecer muito, que é essa mistura em que as pessoas acham que herdar cotas da empresa significa herdar o poder de gerir a empresa. Então, uma empresa que era gerida por 3 passa a ser gerida no outro dia por 10. Que esses novos vai bagunçar, 7 sem dúvida. Nunca estiveram lá. Então, essa ideia de que herdar cotas é herdar o poder de gestão da empresa é uma confusão ainda muito presente nas empresas familiares. E aí eu quero saber se alguém também tem alguma coisa nesse sentido para compartilhar. Eu queria fazer uma colocação. Bom dia, meu nome é Jairo. Eu vou fazer só uma complementação do que Marcelo colocou, que talvez ele tenha pulado a etapa. Em 80... Eu tive um problema familiar, eu fui demitido com 50 anos. Em função de 4 sobrinhos meus. Eu fui embora da empresa. Eu trabalhava, inclusive, com o Álvaro, pai de Camila. Na época, na Telp, né? Deixei a Telp e fui para essa empresa familiar, onde tinham 4 herdeiros, meus sobrinhos, e depois da empresa toda organizada, eu fui demitido. Nós começamos essa empresa em 98, há 22 anos atrás, 3 sócios. Mas eu já tinha tido esse primeiro exemplo. E aí, isso para mim foi excelente como exemplo. E eu tinha um sócio novo, aliás, 2 sócios com a mesma idade, Marcelo e Atla, e eu, naquela época eu tinha 50 anos, eles tinham 30 e poucos anos. E nós começamos a sociedade, uma atividade que não existia aqui no estado de Pernambuco, indústria de forma, de construção civil e corte e dobra de aço. E a empresa realmente foi crescendo, e aí é onde Marcelo colocou, talvez desordenadamente, mas era o que a gente tinha, e é o que a gente conseguiu fazer na época, foi criar essa empresa aqui, criar essa empresa ali, e foi se livrando tributariamente, criando uma empresa do Simples, outra do Simples, e a coisa foi crescendo. Hoje eu estou deixando o ônus de 240 empregados para eles. Tem um bônus, né? Você colocou, mas estou deixando o ônus também de 240 empregados hoje. Tem um passivo trabalhista aí, apesar de eu ter doado já tudo, hoje eu já não tenho mais nada, né? É tudo dele. Está. Mas isso foi importante. Agora, tem um fato que é, dentro do que vocês colocaram, que é uma coisa importante, é em que momento você, como você colocou, em que momento você vai realizar esse processo de transição dentro da empresa ou abordar esse assunto dentro da empresa. Onde eu tenho um sócio que tem 3 filhos, ou 4, não sei, né? Tenho outro filho tenho outro sócio com 2, e evidentemente eu tenho 2 também. Então são 3, 5, 7. Será que os 7 ou 8 vão querer trabalhar lá dentro também? E todo mundo quer mandar. Naturalmente isso acontece. Além das esposas, né? As esposas nunca são problema. Eu gosto de carro. Hein? Como é que é? Momentaneamente talvez não, mas... Só tem filho homem, é? Eu tinha Só que tem preservar. filho homem todo mundo? Então, a primeira coisa, eu como sou mais velho, eu tive essa sorte de poder até exercer essa liderança com eles, que eram mais novos que eu. Então, eu não aceito opinião, pelo menos naquela época, eu não aceitava a opinião de nenhuma delas. Por quê? Porque eles se comparam, elas se comparam. Por que é que Jairo tem um carro desse tipo e o meu anda com esse carro? Ele deu preferência ao tipo de coisa, né? Ele preferiu morar na Avenida Boa Viagem, o problema é dele. Pague seu apartamento se você puder. Então, existem várias particularidades ao longo desse processo, né, que você precisa tomar muito cuidado. O segundo foi quando houve realmente, Marcelo sempre colocando isso porque participou de uma empresa de um porte grande,
né, e onde ele vivenciou várias coisas desse tipo, e a gente começou a abordar o problema de estabelecer regras lá dentro de como gerir ou como alguém poderá entrar, o problema na sucessão, realmente. Né? Então, na sucessão da gestão e na sucessão também patrimonial. Né? Então, isso. Então, no primeiro ponto, por exemplo, tem uma regra hoje, eu chamo a regra de ouro. Eu tenho 6 empresas, nenhum recebe o dinheiro no dia que ele quer, não. Quando a ArcelorMittal, que é a minha siderúrgica que eu trabalho, ela me remunera, ela paga, a ArcelorMittal paga, você recebe o seu prolabore, eu recebo o meu e o outro recebe o dele também, os 3. Eu posso ter o dinheiro que tiver depositado no banco, mas não tem no banco, não tem acordo. É o dia que ela acreditou, foi dia 15, você recebe o seu prolabore naquele dia. Então, todos sabem que o dia que recebeu o prolabore é o dia que a Arcelor paga para a gente. Encerrou o assunto. Porque senão começa... Eu estou precisando hoje. Todos têm necessidade. Você que planeja o seu problema. Você teve 4 filhos, porque aqui o problema é teu. Eu tenho 2. Eu não tenho mais problemas. Eu sou que tenho menos problemas. Por quê? Porque todos já vivem, independentemente de mim ou de que tenham recebido alguma coisa minha. Não é verdade? Então, nesse primeiro momento, foi esse caso de Queiroz Cavalcante. A gente trabalhou junto lá, o pessoal participou. E, num segundo momento, foi de essa janela que se abriu agora, que foi colocado, eu topo fazer, tá certo? Até disse para ele, até brincando hoje de manhã, eu só não tenho definido ainda o local onde eu vou ser enterrado. Você fez 2 brincadeiras, essa é uma, e a outra foi dizer assim, eu não tenho mais nada, né? Então, ou seja, o assunto não é agradável. Primeiro que a pessoa... Quando eu digo que eu não tenho mais nada, eu estou naquela janela ainda que eu tenho... né? Usufruto. Eu tenho usufruto. Você não deve ser verdade. Eu não estou falando nem que deve ser verdade, mas a sensação é essa. Ou seja, aí eu vou doar tudo para meus filhos e eu vou sair por aí sem ter mais nada, e ainda por cima estão querendo falar da minha morte. Então, como é que, né? Porque, no fundo, é isso, né? Ou seja, a gente vai... Então, por que postergamos? Ou seja, a gente aqui está cheio de exemplos e a gente sabe que planejar é o caminho mais eficiente, mais racional. Mas eu queria conversar mais ainda sobre esse danado de por que a gente não conversa e quais são as dificuldades da gente conversar sobre esse assunto. Só uma coisa que eu lembrei, o fato dessa janela tributária agora, por exemplo, 5%, que teria de desconto até março. Isso, às vezes, é até uma desvantagem, porque acelera, mas acelera tem a ver com análise, uma preparação. Vamos aproveitar até 31 de março, 5% na doação. Então, essa pergunta eu faço. É a hora, o momento é esse, esses 5% vai valer você tomar uma decisão impensada, se ainda não está bem resolvida, se não está bem trabalhada, ou se espera outra janela lá na frente, ou vamos fazer com calma esse assunto. Eu concordo, em absoluto. Inclusive, quando eu falei da janela, foi excelente a colocação. Janela, mas... quando eu falei da janela, inclusive, eu disse para quem já vem tratando do assunto, né? Eu não acho, assim, salvo o caso, por exemplo, eles já vinham num processo, né? E veja, uma questão que eu acho que é importante até tratar aqui é que, por exemplo, num primeiro momento, quando a gente eles quiseram fazer esse movimento, os sócios, espera aí, eu preciso analisar, certo? Eu preciso entender quais são os impactos disso, ou seja, de criar a holding deles e ele doar lá em cima, enfim. Só que a gente já tinha feito todo esse trabalho anterior. Então, veja, nossos combinados lá atrás foram esses. Se vocês tiverem, inclusive, contrato social prevê tal, então, já existia uma maturidade da discussão, né, para que isso... E aí, quando a gente fala de momento, eu acho que o momento nunca é o momento que o problema se afigura, né? Ou que a questão... se apresenta, né? A gente sempre diz que o momento ideal de você fazer isso é um momento, de fato, precedente, prévio, antes de você ter uma situação concreta, porque a situação concreta já vai lhe dar uma parcialidade em relação à decisão que está sendo tomada. Então, a gente fez esse processo lá atrás
e de repente surgiram, digamos, os primeiros herdeiros que, de alguma forma, iam deter, ainda que indiretamente, a nua propriedade de alguma participação. Isso trouxe, de fato, um desconforto. Não é nem um desconforto, estou sendo até leviana, mas um sustinho, assim, né? Opa, a gente precisa... e a gente rememorou, enfim, e todos ficaram absolutamente confortáveis. Eu estou compartilhando porque eu tive autorização, tá, para compartilhar sobre isso, mas todos ficaram absolutamente confortáveis com o processo. Mas, por exemplo, se esse trabalho lá atrás não tivesse sido feito, dificilmente a gente conseguiria aproveitar essa janela, porque a gente ia precisar fazer combinados, todo aquele processo que foi feito lá atrás, e agora já com a situação concreta, né, que é de herdeiros somente de um dos sócios estarem querendo fazer esse movimento. Então, a análise dos outros sócios tendem a ser mais protecionista, digamos assim. Né? Ô Camila, outra questão que me vem aqui à mente, fora essa questão da dificuldade de abordar o assunto, pelo que a gente sabe, o assunto de sucessão, o assunto não é fácil de ser abordado, me vem também à cabeça outras questões, assim, por exemplo, muitas vezes que as pessoas têm dificuldade de tratar do assunto por exemplo, um dos casos que me vem à mente é filhos de casamentos diferentes, né? Não querer tocar em possíveis conflitos. Então, não querer juntar numa conversa a ex-mulher e a mulher atual, ou o ex-marido e o marido atual. Então, como isso são situações que eu imagino que devem dificultar bastante essas conversas, né? Vocês têm experiência nesse sentido? Uma coisa que a gente sempre faz nesse processo é em reuniões individuais, em entrevistas individuais. Eu acho que isso é muito importante para você evitar alguns constrangimentos e você... Na verdade, é como se a gente fosse um mediador, um facilitador, né? E a gente sempre que está fazendo as conversas, a gente fala, tudo que você está falando aqui é confidencial. A gente não vai chegar para o patriarca, a matriarca e dizer, fulaninho disse isso, mas a gente vai reunir o conjunto de anseios e vai sugerir o melhor modelo diante daquilo que a gente escutou. Mas uma das formas de a gente lidar com essa dificuldade, isso independente de você ter filhos de casamentos diferentes, ter ex-esposa, é um procedimento que a gente acha interessante para que a pessoa se sinta realmente mais à vontade. A gente tem um caso que é judicializado. Um pai que não quis entrar nesse processo, né, de conversa com os filhos. A gente, na verdade, hoje trabalha para os herdeiros, mas são 6 filhos de 6 casamentos diferentes, sendo 5 mulheres. Estou brincando. Mas são 5 mulheres, né? Apenas um homem. Então, vocês imaginam a confusão que é isso. Numa empresa familiar que tem um tio. Enfim, a empresa está sendo, obviamente, bombardeada, né? Assim, não tem outro fim, né? Então, por quê? Porque houve esse adiamento, né? Ou seja, a postergação, e aí quem sofre são, de fato, os herdeiros, quem sofre é a empresa, porque não aguenta, né, uma situação de conflito desse tamanho, principalmente nos dias de hoje, né, que você já está lá no esforço, né? Então, qualquer esforço maior. Eu achei muito interessante a ideia e o que eu percebo que, ou seja, não é apenas uma intervenção de advogados, no sentido, eu quero fazer dessa forma, eu consulto qual é a melhor forma e faço uma solução jurídica que resolva o meu problema. Eu vejo que vocês estão trazendo uma abordagem que ela é muito consultiva até, né? E participativa. Então, eu acho que esse parece ser a grande diferença. Ou seja, como é que esse processo ele envolve todas as pessoas ou seja, a gente sempre imagina testamento, doação como algo muito quase autoritário, né? Que vem pronto. E como é que esse processo se torna cada vez mais participativo e talvez isso sim tenha um potencial maior de evitar conflito e não exatamente a solução formal.